É motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor. Me sinto muito alegre com Deus por esta rica oportunidade, na qual mais uma vez Ele me confiou assim para ministrar a sua palavra, uma palavra que cura, uma palavra que edifica e uma palavra que salva. Eu quero desde já agradecer ao pastor por ter me estendido o convite de estar aqui presente, meu irmão Daniel e todos os irmãos que estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite e agradecer aos meus companheiros Paulo e o meu irmão Paulo e o irmão João, que estão aqui com a gente, vieram prestigiar esta homenagem às mães e este culto ao Senhor Jesus. A Bíblia nos diz no capítulo 20, no versículo 12 de Êxodo: Filho, honra teu pai e tua mãe, e te serão prolongados teus dias na terra. Mãe, o seu filho é uma herança de Deus. Zela dele, porque um dia Deus irá requerer esse filho de você. Talvez esse filho não está sendo um bom filho, talvez esse filho está bebendo, talvez esse filho está nas drogas, mas Deus não te deu ele para você abandonar. Coloque os teus joelhos no chão, porque se Deus te deu, é para que ele louve o nome do Senhor Jesus, e através das suas orações, aquele seu filho que talvez está desviado, está nas drogas, um dia você verá ele aqui pregando a palavra. Quantas vezes uma velhinha que está lá em Alta Floresta neste momento foi me buscar nos bares e jogado, bêbado, porque eu bebia muito. Eu sou novo, talvez você pode estar assustado com isso, mas desde os meus 15 anos de idade eu já bebia. Eu montava em boi, eu era peão, já toquei boi por várias vezes, passando aqui nessa estrada, indo para São Francisco. Mas Deus me tirou lá daquela vida, a vida das drogas, a vida da cachaça, e me colocou aqui. E eu lembro que muitas vezes eu não gostava da minha mãe, porque ela pegava muito no meu pé. Mas mãe é mãe. Tinha dia que eu queria chegar em casa escondendo alguma coisa da minha mãe. Eu chegava bêbado, eu chegava um pouco atrapalhado, sabia que tinha cometido coisa errada. Mas quando eu chegava em casa, eu tentava esconder da minha mãe. E a sua mãe, ela te ama tanto, que ela vê e sabe o que está acontecendo, mas ela finge que não vê, para não te deixar triste. A minha mãe, ela sabia do que estava acontecendo, mas ela muitas vezes não falava nada, deixava eu entrar. E eu pensava que eu estava enganando minha mãe. Se tem uma pessoa que você nunca vai enganar, é a sua mãe, porque durante 9 meses ela te carregou dentro da barriga dela. Ela conhece até o seu respirar. Se você chegar em casa respirando diferente, ela sabe que aconteceu alguma coisa com você. Zele pela sua mãe enquanto você tem. Muitos talvez querem no dia de domingo dar um feliz dia das mães e não tem mais a sua mãe presente. Eu não preparei nada voltado para o dia das mães, um dia trabalhoso, porém Deus vai falar aqui com as mães nessa noite. Deus vai falar com pais, Deus vai falar com filhos. Creia que o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Enquanto eu estava aqui sentado, eu pude perceber, eu pude sentir que o Senhor dos Exércitos estava visitando cada coração aqui nessa noite. Eu senti uma glória diferente aqui quando eu pisei ali naquela porta. Então comece a glorificar o nome de Deus aqui nessa noite, porque assim Ele te fez. Glória a Deus. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo. Eu quero dar uma continuidade. Aqui no livro de Daniel, no capítulo, livro de Daniel. Eu não quero ser extenso, pastor, que as horas já passam, para que não tome o tempo dos irmãos, que amanhã muitos irmãos ainda trabalham, né? Vamos dar continuidade. Quem estava aqui no culto de quarta, né?
pôde ouvir uma introdução. Porém, eu estava lá na igreja ontem, na Assembleia de Deus, congregando com os irmãos. Não tive a oportunidade lá. Mas eu pedi a confirmação de Deus do que eu iria pregar aqui nessa noite. Falei, Senhor, me mostra alguma coisa para mim pregar agora. De repente os irmãos começaram a cantar. E começaram a cantar o hino de 3 jovens que foram jogados na fornalha. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, mas eu já dei uma palavra referente a isso. Eu senti no meu coração ele dizendo, a minha palavra se renova. E eu falo quantas vezes eu quiser na mesma palavra. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Então vamos ler aqui no capítulo 3, no versículo 24 e versículo 25. Daniel, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 24 e versículo 25. Só os que encontraram, pode dizer amém? Amém. Os que não encontraram, pegam uma carona no retrovisor da Bíblia do seu irmão aí. Vamos ler a palavra. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e há neles queimadura de 3º e de 4º grau. Amém? Glória a Deus. Ué, eu acho que está errado aqui, peraí. Essas versões novas é diferente. Vamos ler comigo aí. Leia comigo o capítulo 25 bem forte. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Agora sim, amém. Glória a Deus. Meus queridos, pode tomar o seu assento, dando glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus tem palavra para você. Deus Acorda tem aí, palavra para você. Fala assim: acorda aí, irmão. Acorda aí, Jesus irmão. está aqui nessa noite e vai falar com você Jesus nessa está noite. aqui nesta Glória a noite. Deus. Aleluia. Meus queridos, hoje é um dia muito Deus de especial, poder. na qual está se comemorando o Dia das Mães. Mas vamos falar aqui da vida de 3 jovens que não deixam de ser 3 filhos. 3 jovens audaciosos e tementes ao Senhor. Como eu já disse no dia de quarta-feira, se nós voltarmos na Bíblia, no capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver a história de um rei que foi levantado para governar sobre a cidade de Babilônia, um estado na qual tinha 24 províncias ou cidades que eram comandadas por um rei chamado Nabucodonosor. E este rei, tal dia, saiu ao encontro dos israelitas, porque os mesmos não se encontravam de bem para com o Senhor. A Bíblia nos diz que Deus levanta um povo no livro de Gênesis, na qual ele escolheu através de um homem chamado Jacó. Este povo se chamou povo de Israel. E quem conhece a história pode acompanhar e saber que no capítulo 35 Deus muda o nome de Jacó para Israel e dá a ele 12 filhos. E esses 12 filhos passam a ser conhecidos como as 12 tribos de Israel. A Bíblia então nos diz que o povo de Israel era um povo escolhido por Deus. E este povo começou a se desviar dos caminhos de Deus. A Bíblia então nos diz que Deus levanta este rei e manda que este rei saqueasse toda a cidade de Jerusalém, aonde vivia o povo de Israel. Nós vemos no capítulo 1 de Daniel que este rei entra naquela cidade chamada Jerusalém, e ali ele saqueia o povo. O rei de Judá se chamava Joaquim, e a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo, preso, a sua mãe, os seus príncipes e ainda mais 10.000 cativos que estavam ali. Meus queridos, quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos que o povo escolhido por Deus agora estava andando em cadeias, agora estava andando preso, estavam seguindo para a Babilônia.
saíram do lugar de terra boa, saíram do lugar de bênção para um lugar de trevas, na qual eles passariam por muito tempo em prisões. Se olharmos o capítulo 1 e alguns versículos introdutórios de Daniel, você verá que o rei pede ao seu chefe, Aspenaz era o nome dele, para que fosse até aquele povo de Judá, e ali aos cativos, e ali escolhesse 4 dos jovens que estavam ali no meio dos judeus, que era do povo de Israel, com a finalidade de que esses 4 jovens fossem preparados para poder ajudar nos negócios da província de Nabucodonosor. A Bíblia então diz que este homem chega e levanta ali um estudo e resolve testar cada um dos jovens para ver qual dentre eles eram mais sábios. E dentre todos os jovens que ali haviam, que estavam presos dentre 10.000 cativos, foram escolhidos 4. Se você olhar para a Bíblia, verá que os 4 foram Ananias, Misael, Azarias e Daniel. 4 jovens selecionados para estudarem a língua dos babilônicos. Se você for olhar para a Bíblia, vai ver que o povo que existia no meio de Israel não sabia, não entendia a língua dos babilônicos, porque o povo de Israel falava hebraico e o povo da Babilônia falava uma outra língua na qual eles não conheciam, que era o aramaico. E se voltamos na Bíblia Sagrada aqui no Novo Testamento, você encontrará Jesus falando aramaico e não hebraico, e Jesus era judeu. Aqui existe um mistério que nos mostra que Jesus, ele sabia falar e interpretar todas as línguas. Meus queridos, a Bíblia nos diz então que o rei pede para que trouxesse esses jovens e segurasse-os ali por 3 anos para que eles pudessem aprender a língua dos babilônicos. Por 3 anos então eles ficaram ali, mas Daniel, sábio, chamam os outros 3 jovens e decide não se contaminar com as coisas do rei. Se você olhar aqui no capítulo 1 e no versículo 8, Daniel está dizendo para os 3 jovens: olha, não vamos beber do vinho do rei, não vamos comer da comida do rei, não vamos nos infectar. Porém o guarda que foi chamado para cuidar dos 4 jovens disse: ei, vocês não podem ficar sem comer, vocês não podem ficar sem beber, o rei verá que vocês estão magros e eu vou perder o meu serviço na guarda real. Meus queridos, a Bíblia diz então que eles chegaram para o guarda e disseram: olha, por 10 dias faça o teste, nos dê apenas legume e água, e depois volte e verás que nós não estaremos magros assim como pensam. Meus queridos, a Bíblia diz então que este guarda sai dali e volta com 10 dias, e eles estavam comendo legumes e água. E quando eu olho para essa passagem, dá a entender que esses jovens teriam, na analogia humana, esses jovens teriam que emagrecer pelo menos um pouco. Mas quando nós olhamos para o livro de Mateus, na qual aonde Jesus foi tentado pelo diabo, quando o diabo olha para ele e disse: coma dessas pedras, faça com que ela vire pão. Então o Senhor Jesus olha para o diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estes jovens decidiram então não comer, e por 10 dias só comeram legume e água. A Bíblia nos diz então que quando o homem chega, Aspenaz, o chefe da guarda, chega até os 4 jovens. Ali estavam os 4 jovens ainda mais gordos do que os outros jovens que os acompanhavam. Meus queridos, por aí eu entendo que muitas vezes não depende da minha vontade, muitas vezes depende da vontade do Senhor. E era da vontade de Deus que eles não comessem da comida do rei. Quando olhamos para o capítulo 2 de Daniel, nós vemos aqui que o rei, certo dia, teve um sonho. E esse sonho, nenhum dos magos do Oriente pôde descobrir. A Bíblia diz então que Daniel foi separado dentre os 4 jovens, que se chamava Ananias, Azarias e Misael. Daniel foi escolhido como um dos jovens que tinha mais sabedoria e mais discernimento nos sonhos, 10 vezes mais do que qualquer mago ou astrólogo que existia naqueles dias. E então todos os magos chegaram ao rei e ninguém conseguia descobrir o sonho, mas o rei não disse o sonho. O rei olhava para os magos e dizia: olha, eu sonhei, mas eu não vou dizer.
porque se eu dizer, vocês podem me enganar. Então eu quero que vocês descubram que eu sonhei e interprete o sonho, já que vocês são magos. Meus queridos, a Bíblia diz então que os magos reconheceram que isso era impossível ao homem. Eles olharam e disseram: olha, isso ninguém pode descobrir, ó rei, se não for o Deus dos deuses. A Bíblia então diz que um homem chega até o rei Nabucodonosor e disse: olha, lá tem um jovem chamado Daniel, na qual foi separado para os negócios da província. Esse sim tem sabedoria para discernir os seus sonhos. Meus queridos, a Bíblia diz então que trouxeram Daniel ao rei. E o rei então olhou para Daniel e disse: olha, você vai descobrir o que eu sonhei e vai interpretar o meu sonho. E se você não fizer isso, você e todos os magos serão mortos. Meus queridos, a Bíblia então diz que Daniel pede um tempo ao rei. Fala: rei, eu não posso te dizer agora, mas eu vou consultar o meu Senhor e ele me dirá o que é que você sonhou e eu interpretarei. Quantos consultam a Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, há coisas impossíveis aos homens, mas nada impossível a Deus. Meus queridos, a Bíblia então diz que Daniel passou-se uns dias fora do palácio e volta lá um dia e disse: ó rei, você sonhou, e neste sonho havia uma estátua grande, e nessa estátua ela tinha cabeça de ouro, o tronco de prata, os braços de barro, a perna de prata com barro e os pés também. Mas Deus manda te dizer que aquela cabeça foi cortada e foi jogada ao chão. Naquele momento o rei consegue entender que Daniel realmente descobriu os sonhos e promove a Daniel ao primeiro-ministro das 120 províncias que havia naquele lugar. Quando foi um dia então, o rei começa a se exaltar perante o povo. Se você ler o capítulo 2 de Daniel, você verá que o rei, ele começa a querer se engrandecer, meus queridos. Ele começa a achar que era Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele começou a se comparar a Deus. Então ele pensava assim: eu vou fazer uma estátua, que no dia de amanhã eles me matarão, eles tomarão o meu trono, eu poderei morrer. Mas eles lembrarão que aqui houve um rei gigante, então eu vou fazer uma estátua. Quando olhamos para o capítulo 3 de Daniel, então ele faz uma estátua. A Bíblia diz que essa estátua media 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Quando nós olhamos para a matemática, vemos que um côvado dá meio metro. Sendo assim, 60 côvados dava 30 metros. Agora imagine uma estátua de ouro de 60 metros de altura. A Bíblia diz que ele colocou no campo de Dura, e este lugar era um campo plano. Este lugar era um campo como um campo de futebol, muito reto, e todo o povo via a estátua de longe. E ele mandou chamar todos que conviviam na sua província. Trouxe os prefeitos, os vereadores, os ministros, todos que cuidavam do negócio da província, e colocou para adorar a estátua. E aquela estátua estava em pé, e o povo teria que adorá-la. A Bíblia então diz que o arauto do rei gritava: ó povos, línguas de todas as nações, quando ouvires o som da trombeta, ouvires o som da pitara, ouvir o som da gaita de fole, de toda sorte de instrumento, vós se prostrarão e adorarão a estátua do rei Nabucodonosor. Então diz que a Bíblia, que os instrumentos soaram e todo o povo se ajoelhou. Agora imagine comigo, vem comigo para dentro dessa história. Imagine um campo de futebol e todos em pé. De repente todos se prostram. Até o rei estava gostando de ver. Até que chega alguns eunucos e disseram: ó rei, há 3 jovens ali que não se prostram. Aonde? Cadê? Quando ele olha, longe, naquele campo longe, 3 em pé, e todos os outros curvados. O rei se enfureceu. A Bíblia nos diz que havia ali uma fornalha que estava sobremaneira quente. O rei chamou então os 3 jovens e disse a eles: ó Sadraque, Mesaque e Abednego,
ou melhor, Ananias, Azarias e Misael, vocês três ousam não se prostrar diante da minha estátua que eu levantei nesse campo? Mais uma vez eu vos darei uma chance, e outra vez tocará o soar da trombeta, e outra vez os instrumentos soarão, e quem não se prostrar será lançado no mesma hora dentro da fornalha de fogo. Naquele momento, os forneiros ali naquele local aqueceram a fornalha 7 vezes ainda mais. E quando tocou-se a trombeta, os 3 jovens não se prostraram, porque eles tinham consigo que o Deus dos exércitos os livraria. Quando Nabucodonosor olhou para eles, falou assim: quero ver agora o Deus que irá livrá-los. Pois eles disseram: ó rei, o nosso Deus a quem servimos nos livrará das tuas mãos e da fornalha de fogo. Meus queridos, a Bíblia diz então que homens fortes do exército de Nabucodonosor pegaram os 3 jovens e jogaram dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 jovens estavam lá dentro, e o rei contando vitória lá fora, que eles estavam pegando fogo. Mas de repente o rei começou a se assustar e olhar e dizer: algo errado está acontecendo ali. Não jogamos nós 3 jovens na fornalha? Então os seus eunucos que ali estavam disseram: sim, rei, jogamos 3 jovens na fornalha, e a fornalha está tão quente que os homens que jogaram morreram na hora. Pois eu vejo lá dentro da fornalha 4 jovens, e um é semelhante ao Filho do Deus Santo. Glória a Deus. Quantos podem ver o 4º homem da fornalha andando sobre a maneira? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, sabe o que Deus está querendo te falar nessa noite? Ele não vai te livrar da fornalha. Não, Ele não vai. Você irá cair dentro da fornalha, mas Ele irá te livrar dentro da fornalha. Deus não vai te livrar da prova não, irmã. Deus não vai te livrar da prova não, irmão. Ele vai te livrar na prova, mas você tem que passar pela prova. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quando eu vejo essa passagem, eu entendo que crente, a prova veio para crente. O fogo, a fornalha foi feito para crente. Porque só crente consegue entrar na fornalha, consegue entrar na prova e consegue sair andando sem nenhum ralado, sem nenhum queimado, sem queimadura nenhuma. Aleluia. Só crente passa por prova e sai ileso da prova, e sai sem feridas da prova, e sai dando glória da prova. Meus queridos, eu aprendo aqui que quando nós estamos na prova, mas nós estamos com o coração em Deus, eu aprendo que Deus, Ele entra junto, e quando você vai se queimar, Ele coloca a mão e não deixa você se queimar na prova. Glória a Deus. Aleluia. Se nós formos olhar para a Bíblia e analisar a Bíblia, aquela prova foi tida para aqueles 3 jovens como um troféu de vitória, porque quando tiraram os 3 jovens, o rei fez um outro edito, dizendo: ninguém deixará de adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não há nenhum outro Deus capaz de livrar como Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia. Quantos tem um Deus desse aqui nessa noite? Deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, quando nós olhamos aqui no Novo Testamento, nós vamos encontrar a história de um homem chamado Bartimeu, que estava cego numa cidade pedindo esmola. E a Bíblia diz que Jesus adentra naquela cidade, na saída da cidade de Jericó. Então aquele cego começa a pedir uma esmola e começa a gritar: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você olhar no capítulo 7 do livro de Marcos, no capítulo 10 de Marcos e no versículo 45, você verá essa história, na qual esse homem pedia desesperadamente misericórdia ao filho de Davi. Mas ali as pessoas que seguiam a Jesus começaram a repreender este cego, dizendo: não, ele não vai te atender.
De repente Jesus para lá na frente, olha para trás e diz: ei, vocês que estão chutando ele, vai lá, pega ele e traga até mim. Sabe o que Deus está querendo te dizer nessa noite? Não importa os empurrão que o mundo está te dando, não importa os pontapés que o mundo está te dando. Talvez lá no seu trabalho alguém tenha te caluniado, falado algo errado da tua parte. Porém, chegará o momento em que o Senhor virá nas nuvens e vai falar para aqueles que te empurraram: ei, pega ele, traga até a mim, porque eu escolhi ele. Aleluia. A vitória é dele. Aleluia. A coroa é dele. Aleluia. Aleluia. Um certo homem entrou dentro de um salão para cortar o cabelo. E ele estava cortando o cabelo. Um homem crente que gostava de pregar a palavra. E o cabeleireiro ateu não acreditava em Deus. E ele começou a falar de Deus para aquele ateu, para aquele cabeleireiro. Então o cabeleireiro olhou para ele e falou assim: ó, Deus não existe não. Não existe. Aquele pregador olhou para ele e disse: claro que existe. Claro que existe, eu sou crente, ele tem feito tantas coisas na minha vida. O cabeleireiro pega então na mão daquele crente, levanta ele da cadeira e fala: vem cá. Levou lá fora e disse: olha lá, tá vendo? Aqueles mendigos caídos, barbudo, cabeludo. Se Deus existe, por que eles estão ali, daquela maneira, jogados? Aquele homem abaixou a cabeça e foi embora triste, pensando: meu Deus, me deu uma resposta. Antes dele chegar em casa, o Espírito Santo enche o coração dele e ele volta marchando para dar uma resposta para o cabeleireiro. E quando ele entra na porta, ele já olhou para o cabeleireiro, já falando em mistério, e disse: olha só, o meu Deus existe sim, o que não existe é cabeleireiro. Aleluia. Cabeleireiro. Aleluia, Eu sou Jesus. cabeleireiro. Ele falou: ah, é? Então vem aqui comigo. Puxou ele lá na porta e disse: olha lá, tá vendo? Então tudo caído, cabeludo e barbudo. Se cabeleireiro existisse, eles não estariam barbudo e cabeludo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, a Bíblia nos diz aqui que Jesus chamou o cego e deu a cura ao cego. Olha só, o cabeleireiro olhou para ele e falou assim: mas eles não vêm até mim, eles não me pedem, senão eu cortava o cabelo deles. Então aquele crente olha para ele e diz: ah, é? Talvez deva ser por isso. Será que eles foram pedir para Deus? Por isso que eles não recebem a vitória. Aleluia. Deus existe, mas nós temos que buscar a sua presença. Aleluia. Nós temos que estar na presença de Deus. Glória a Deus. Por isso que eles estão passando por aquilo, porque eles não querem buscar a presença de Deus. Não é por isso que eu vou deixar de pregar para eles, mas eles têm que querer. Talvez você tenha pregado para algumas pessoas e elas não querem vir para Jesus. Não desista, porque no primeiro passo que eles derem, o Espírito Santo vai tomá-los e vai trazer para glorificar o nome de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, se põe de pé. Glória a Jesus. Não quero ser demorado. Aleluia. As horas já andam muito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar aqui na frente. Eu quero convidar só as pessoas que estão passando por prova. Só as pessoas que estão passando, que estão na fornalha, que sentem que precisam de Deus. Só aquelas pessoas que reconhecem que não é dono do mundo. As pessoas que precisam da presença de Deus e sabem que a prova vai passar se Deus estiver no controle. Você talvez desanimou já no seu caminho. Eu quero convidar você para receber uma oração aqui na frente. Você que está dizendo que a prova está difícil. Eu não estou querendo adivinhar o que você está passando não. Tá? Eu só quero chamar você que está sentindo que realmente está passando por prova e quer receber de Deus aqui um milagre nessa noite. Você ainda vai testemunhar aqui um outro dia. Glória a Deus. Aleluia.
Você que está passando por prova, que está passando na fornalha, vem até aqui à frente que nós vamos orar por você. Deus de Quebra o seu poder, coração, irmão. Aleluia, Eu Jesus. vi uma irmã que veio mancando aqui na estrada. Traga essa irmã até aqui à frente. O Deus da fornalha está aqui, meus irmãos. Pode começar a dar glória aí que vai fazer milagre aqui. Aleluia, Jesus. Eu sou capaz de reconhecer que eu não sou nada, não sou nem digno de respirar, mas a misericórdia do Senhor teve piedade de mim. E o poder dele, através do nome de Jesus, pode curar aqui nessa noite. Quantos creem que Jesus vai curar aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia! Aleluia, Na Jesus. bênção, na vitória. Glória a Deus. Eu quero pedir para a irmã aqui cantar o hino para nós. A irmã aqui de preto. Cante o hino aqui que nós vamos estar orando por cada um. Para os que estão na prova, eu vou estar orando pela irmã que eu vi mancando ali na estrada. Quando ela estava mancando, Deus tocou no meu coração. Ora por ela. E esses dias eu estive andando na linha ali na 136 em Alta Floresta. Quando eu cheguei ali, tinha um homem que ainda é católico. O homem estava sentado ali, com muita dor nas costas, deitado no sofá, sem camisa, e cheio de santos, imagens de escultura na parede. E eu entrei ali fazendo o meu trabalho, eu vendi empréstimo consignado para aposentado. E quando eu entrei ali naquela casa, eu vi aquele homem deitado e Deus tocou no meu coração. Ora por ele. Antes de eu sair da casa, eu falei: eu posso orar para o senhor? Ele falou assim: pode, meu filho, mas está doente demais, me ajuda aqui. Ele pegou na minha mão e levantou com muito sacrifício, e ficou de pé e pediu a camisa para a esposa dele, colocou a camisa num ato de fé. Então nós oramos ali. Depois que eu terminei a oração, eu pude ver que aquele homem chorava muito. Eu convidei ele ainda para aceitar Jesus, ele não quis, mas ele chorava muito. E eu deixei para Jesus, falei: Jesus, se for da tua vontade, cura. Ele foi embora. Passou-se um ano. Estava eu no culto agora domingo passado, e o irmão chegou em mim e falou assim: Marcos, lembra quando você tinha o BMG que você vendia empréstimo? Lembra? Você passou lá na 136 vendendo os empréstimos, passou na casa do homem polaco, seu Bernardo, ele não é crente. Foi você que passou lá? Falei: fui eu. Faz tempo, né? Faz tempo. Pois então, aquele homem está doido para te ver. Sabe por quê? Porque meia hora depois que você saiu dali, Aleluia. ele pegou a enxada e foi para a nossa carteira. Deus de poder e glória. Toda honra, Eu toda transmiti toda glória. a glória ao nome do Senhor Jesus. Porque eu não sou capaz de nada. Aleluia. Nós não somos nada para Deus, nós somos pó. Mas Deus nos escolheu para pregar o Evangelho dele. E a Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 14 a seguir: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Glória a Deus. Pode cantar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você ore neste momento, eu quero que você ore, que Deus vai fazer um milagre aqui nessa noite, meus queridos. Ore nessa noite que Deus vai te trazer a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir aqui por irmão que vai estar orando, Daniel. Eu vou estar impondo as mãos sobre algumas pessoas aqui, irmão. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Deus de poder e glória. Glória aí que Jesus Aleluia. vai fazer milagre aqui, irmão. Pai, nós queremos, Pai, te Glória a Deus, aleluia. Pai, te louvando, Deus, fala aqui, Senhor, nessa noite. Espírito Santo. E queremos Deus, te Pai. pedir, Jesus, que o Senhor coloque no coração Vem abençoar, Senhor, de os cada teus filhos pessoa aqui, que Senhor. está, Senhor. Pai Ainda querido, mais a tua aleluia. fé, para que ela venda, para que ela se torne pessoa multiplicando, Deus. No nome de Aleluia. Jesus, Pai, que se tocar, Deus, libera nesta noite. Ele entende o Deus, esse ao Redeemador, sabe o seu final. Ele não ao teu dispor, ele sim a teu favor, te atende no teu plano, de joelhos
Espírito Santo.